Meu povo, tudo bom com vocês? Olha aqui mais um podcast, né? Mais um episódio do nosso podcast maravilhoso, o quarto episódio do Dose Curta Arte Decor. Tá comigo, Fernando Araújo e minha amiga Carol Moner. Maravilhosa. E hoje nós temos como tema o curioso caso dos arquitetos e engenheiros, mas com um convidado super especial, que é do nosso amigo Almir. Almir, se apresente para nós aí, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Almir Pereira, engenheiro civil, e agradeço aí pelo convite. Espero ajudar bastante vocês aí com esse podcast. Esse nosso quarto episódio, a gente está aí trazendo uma proposta, uma novidade que a gente estava querendo fazer já há algum tempo, né? Que a gente nomeou aí como Dose Curta Convida. Então a ideia é a gente trazer um convidado para falar sobre um tema específico que a gente entende um pouquinho, mas que tem alguém que entende bem mais, sabe? Então hoje a gente tem a honra de receber Almir, como ele já falou, é engenheiro civil e trabalha com projetos estruturais. Então a gente vai falar um pouco sobre como é trabalhar com projetos estruturais e além disso a gente vai agregar aí, falando um pouco sobre parceria entre arquiteto e engenheiro, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui um comentário, né, na verdade uma pergunta, uma dúvida que a gente colocou aqui para poder discutir com o Almir, que é muito rotineira na vida da gente como profissional de arquitetura e de engenharia, que é a seguinte: arquiteto ou engenheiro, quem contratar para um projeto ou obra? Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é a função do arquiteto dentro de uma obra? Qual é a função aí do engenheiro? Para que vocês possam entender, tanto você que é da área, né, ou que está se formando agora, começando agora, para que você possa entender aí a função de cada um e como a gente pode fazer uma parceria, como que a gente agrega aí juntos a um projeto de um cliente essa situação. Então, Fernando, fala um pouquinho sobre a função do arquiteto num projeto, por exemplo. Então, meu povo, a função do arquiteto é exatamente esta, né? Aproveitar os espaços da melhor forma possível, agregar funcionalidade no projeto e estética, né? Visar o conforto, né? Seja térmico, acústico, visar também a segurança e o bem-estar dos moradores, tá? E dentre a gama de projetos que o arquiteto pode estar assinando, temos projetos de paisagismo, projetos de decoração, que seria projetos de interiores, temos acompanhamento também de obra, e também em lojas, né, para ajudar os clientes na compra de materiais e acabamento, tá? Então, em resumo, o arquiteto funciona dessa forma. Mas e o engenheiro, Almir, como é que funciona? Diz pra gente. Bom, a parte da engenharia também abrange diversas áreas, desde planejamento, orçamento, projetos complementares como hidrossanitários, elétricos, até mesmo climatização, estrutura. Então também são várias áreas, entendeu? Que o engenheiro civil pode contribuir com o cliente e até mesmo com a sociedade, vamos dizer assim. Massa. Então, sabendo disso, quem que pode, no final das contas, ser responsável pelo gerenciamento ou acompanhamento de uma obra nesse esquema todo aí? A gente sabe que nós sabemos que a função do arquiteto também está atrelada ao gerenciamento e ao acompanhamento de obra, mas que também o do engenheiro está atrelado a essa mesma funcionalidade aí, essa mesma função. Então, o que é que tu acha, Almir? Pela tua experiência, quem que tem que ser responsável pelo gerenciamento da obra, ou do acompanhamento de obra? É o arquiteto, é o engenheiro, é os dois? Vamos lá, Carol. Eu acho que existem diversos tipos de obras que muitas vezes acabam não estando no pensamento do amigo ouvinte. Por exemplo, existem obras residenciais, mas também existem obras de túneis, obras de pontes, obras de barragens, mas também existem obras de campos. Então, dependendo de cada situação, o próprio cliente já vai procurar um profissional que ele se sinta mais seguro. Pode ser um arquiteto e pode ser um engenheiro. Dificilmente ele vai chamar um arquiteto para ser responsável por uma obra de um túnel, né? Isso não impede, certo? Porém, o responsável técnico vai precisar ser um engenheiro civil. Está entendendo? Mas um arquiteto ele pode acompanhar sim. O que é que acontece? Numa obra de residência, uma reforma de apartamento, então geralmente, na maior parte das vezes, o cliente já procura um arquiteto, porque ele vai se sentir melhor, muitas vezes o projeto, o arquiteto já fez o projeto e ele entende melhor toda a reforma. Entendeu? Então, assim,
o cliente acaba buscando aquele profissional que se sente melhor. Se o arquiteto chegar em alguma situação que não se sente bem, vai precisar retirar uma parede, o que é que ele chama? Ele chama um parceiro engenheiro, vai ajudar ele naquela reforma, porém ele não deixa de estar acompanhando, ele continua sendo o responsável pela reforma. Massa, e é justamente por isso, nesse gancho da parceria, né, que Almi e eu somos parceiros já tem tempo, e por isso que a gente pensou em convidar ele para falar sobre isso, porque afinal de contas, qual é a importância da parceria, né, do arquiteto com o engenheiro dentro de uma obra? Existe rivalidade de fato? E para a gente entrar nesse trecho aí do nosso podcast, do nosso episódio, trouxemos aqui um texto, como a gente sempre faz, a gente gosta de se embasar e trazer algumas referências para que a gente tenha aí um conteúdo de qualidade para trazer para vocês. Então, escuta só. Da MK Empreendimentos. Mas será que podemos chamar esses conflitos de rivalidade? A resposta é definitivamente em letras maiúsculas. Não. Só seria uma rivalidade se essa disputa fosse por melhores resultados, tipo arquiteto e arquiteto. Mas engenheiro e arquiteto a gente não vê aí como rivalidade. O que não é o caso, já que rixas infantis não só prejudicam o projeto durante uma tomada de decisão nesse caso, não se tenta chegar a um consenso produtivo, e sim a uma vitória. Como também desgastam essa relação que poderia ser construtiva e de aprendizado para os dois lados. Então, aqui está dizendo o que a gente já soltou aqui aos pouquinhos, né? Arquiteto e engenheiro não tem que ter rixa, não tem que existir rivalidade. A gente entende que essa parceria pode funcionar muitíssimo bem e só quem tem a lucrar com isso é o próprio cliente. E, óbvio, a gente também lucra com isso porque quando a gente tem uma parceria que funciona super bem, a gente não larga o profissional nunca mais, né? Então, também então, funciona muito bem para os dois. Isso, exatamente. De experiências, né? Porque muitas vezes esse contato de arquiteto com o engenheiro possibilita essa conexão, né? Esse network de fato. E essa troca de experiências entre um e outro. Então, talvez algumas dúvidas que o arquiteto tenha com relação à obra, o arquiteto pode agregar, ou a dúvida que o engenheiro pode ter com relação a um projeto arquitetônico, o arquiteto pode estar ajudando também. Então, essa troca também é bem legal. Todos os dois estão bem juntinhos na obra e na vida, né? Então, para tu, Almi, tu acha que esse atrito existe entre alguns arquitetos e engenheiros? Isso é conversa fiada, é fato? Fala um pouquinho aí o que é que tu acha. Olha, Carol, existe sempre essa brincadeira, vou dizer assim, né? Desde da faculdade, costuma brincar, isso é coisa de arquiteto, tira pilar, coloca pilar. Então a gente traz essa brincadeira para o dia a dia da gente. Acaba levando a sério, né? Mas que assim, não deixe de ser uma brincadeira, entendeu? Eu acredito assim, que profissionais que criam rixas entre outros profissionais, ele acaba perdendo o profissionalismo dele, né? O profissional, vou repetir, o profissional que cria uma rixa com outro profissional, ele acaba perdendo o profissionalismo dele. Porque ele sabe muito bem qual é a área dele, o outro profissional também deve entender. Então, assim, quando soma essas experiências, ele vai entender que aquilo só é bom para ele, bom para o cliente e bom para o outro profissional. Então, assim, eu acredito que se existir esse tipo de rixa, é mais uma coisa pessoal, da personalidade do profissional, que ele precisa, na verdade, amadurecer. E não trazer para o trabalho, né? Exatamente. Massa. Então, você acha que esse atrito é implantado aí desde a época da faculdade? Começa lá com as resenhas da faculdade e acaba vindo, de fato, para o mercado de trabalho, na Vera. Eu vou chamar de essa brincadeira, né? Como eu disse, existe uma brincadeira que aí... Ele não quer se comprometer. Exatamente, porque se eu disser que esse atrito existe, na verdade é como se eu estivesse dizendo que eu tivesse um atrito com os arquitetos. Então eu costumo dizer que não existe, certo? É uma brincadeira, porém, se existir, vai depender de cada profissional, vai partir do profissional. Mas, verdade. Por mim, eu mesmo não tenho a ver com arquiteto nenhum. Até porque você tem várias parcerias, tanto com arquitetos quanto com outros engenheiros e outros profissionais, e flui super bem, né? Eu posso dizer por nós, assim. Super bem, exatamente. Não tem atrito nenhum, nem com arquiteto, nem com engenheiro, nem com engenheiros eletricistas, que tem outros parceiros também de outras áreas. Então, na verdade, eu não vejo esse atrito não, entendeu?
E com relação à faculdade, Almi, por exemplo, como eu estudei com o Carol, né, um certo período da faculdade, a gente teve alguns professores que eram engenheiros, né, na nossa grade curricular. Né? A gente, no curso de arquitetura, tinha professores que tinham formação em engenharia. Você, no curso de engenharia, Almi, você tinha professores arquitetos na sua grade curricular ou eram todos engenheiros? Sim, eu tive professores arquitetos, mas nas cadeiras iniciais, na parte de desenhos técnicos. Depois, quando passou para a parte mais prática de engenharia, todos eram engenheiros mesmo. Massa. Olha aí, tá vendo? Será que essa coisa da rixa também não vem porque havia aquela situação de que existia o CREA, né, onde era agregado ali um único conselho com arquitetos e com engenheiros, e ficava meio que naquela confusão, como não existia uma legislação específica para quem pode fazer projeto de arquitetura, quem pode fazer projeto civil ou até mesmo gerenciar a obra. E aí dentro daquele, com o próprio conselho, rolava essa coisa, essa disputa, tanto o cliente não sabe, chegava no conselho ou algo parecido, não sabia meio quem procurar para contratar, porque os dois podiam fazer a mesma função, e aí acabava que tipo, isso não vinha só da faculdade, também podia estar vindo do pessoal realmente dentro do conselho, que acabava de, esse cliente é meu, não, eu sou arquiteto, sou eu que vou fazer, não, eu sou engenheiro, então deixa comigo. Será que também não rolou a partir disso, né? Hoje a gente sabe que o CAL e o CREA são dois conselhos separados, um é responsável pela profissão do arquiteto, o outro é responsável pela profissão do engenheiro, e no final das contas a brincadeira ainda rola muito aí no mercado. O que vocês acham? Rapaz, na verdade eu acho que faz muito sentido isso, entendeu? Infelizmente, quando a gente chegou na faculdade, né, já estava o CAL surgindo, né, que a gente chegou na faculdade em 2014, né, então eu já estava já em atividade, né, exatamente, eu já estava em atividade, então a gente não pegou de fato esse momento em que o CREA regia tudo, né, então eu acho sim que há uns anos atrás, acho que um dos motivos dessa rixa entre arquitetos e engenheiros, que vem perdurando durante muitos anos, né? Essa rixa que perdurou por muitos anos, eu acho que é vinculado justamente a isso. Ao conselho que generalizava tudo, que todo mundo podia fazer tudo, e eles ficavam duelando para quem podia fazer mais, para quem fazia melhor. Então, quando chegou o CAL, eu acho que de fato conseguiu dar uma amenizada com relação a isso, e que de repente quem pode ter conflito de engenheiro com arquiteto é só aqueles arquitetos e engenheiros da época que é tudo do CREA. Acho que a galera que está se formando... Ou que tem a mentalidade, como a Almi falou aí, né? O profissionalismo acaba se misturando com o temperamento da pessoa, enfim, dá aquela bagaceira. Olha, eu acho exatamente que devido a essa compartilhamento de informação, acabou gerando essa dúvida entre os próprios profissionais, desde a época da faculdade. E eu acredito que até mesmo nos dias de hoje, se você perguntar a um arquiteto e a um engenheiro recém-formado, onde você pode atuar, qual é o seu limite, ambos não vão saber responder, tipo, quais são os limites dele. Então, verdade. A partir até dos órgãos mesmo, que deveriam chegar na universidade, através de uma palestra, e dizer assim, verdade. Olha, o limite de vocês é esse, o limite de vocês é esse. Não, os dois deixam aberto. Deixa Deus do ará, né? Para cada um se vire. Achando que pode fazer tudo. Verdade, super verdade. Existem legislações, né, que a gente já falou no episódio anterior sobre responsabilidade técnica, e existem legislações que informam qual é a função do arquiteto, qual é a função do engenheiro, mas de fato, como me falou, isso não é visto na faculdade. Então a gente sai da faculdade com o diploma no braço meio que sem ter noção de quais são as nossas obrigações e nossos deveres no mercado. A gente só vai. E aí a gente vai se deparando com as situações e vai aprendendo realmente na tora, né? Porque dificilmente alguém vai parar para ler a legislação inteira para saber o que é que você pode ou deixa de fazer. Então, eu também concordo com a Almi, que falta isso, sabe? Esse que aí dentro das universidades, seja ela particular ou não. Então, assim, já que a gente está nessa coisa de quem faz o quê, aí vamos falar um pouco da importância para o cliente em ter um engenheiro e um arquiteto dentro da obra. Né? Almi, tu quer falar um pouco do que tu acha? Tipo,
como é que seria para o cliente a obra ideal, né? Com engenheiro e com arquiteto, só com engenheiro, só com arquiteto? Bom, eu, mesmo sendo engenheiro, eu estou claro em dizer que tudo inicia com um projeto arquitetônico, né? E esse projeto arquitetônico, a gente sabe que existem limites, dependendo da situação, ele pode contratar um engenheiro para fazer, mas dependendo da situação, ele precisa contratar um arquiteto. Independente dos casos, eu como trabalho com estrutura, eu recomendo que ele procure um arquiteto, né? A partir desse projeto arquitetônico, quando já tiver tudo definido, aí sim ele procura o engenheiro para fazer os projetos complementares, estrutura, hidrossanitário, elétrico, climatização, dependendo do projeto arquitetônico. Se for coisas simples, isso também varia de acordo com o profissional. Tem profissionais engenheiros que conseguem fazer projetos arquitetônicos perfeitos. Perfeitos, eu ia pegar aí. Tem também profissionais arquitetos que conseguem fazer projetos complementares. Então, o que eu recomendo para o amigo que está nos ouvindo é que ele procure profissionais de confiança, tá certo? E que sejam bons no que fazem, né? Independente de ser arquiteto ou engenheiro. Exatamente. Exato. Massa. Então vamos lá, próxima pergunta. Vamos falar um pouquinho da função de Almir, né? Do que ele faz, daquilo que ele ama e que está no sangue dele no dia a dia. Almir é engenheiro e trabalha especificamente com projeto estrutural. Então explica, Almir, um pouquinho para o ouvinte o que é um projeto estrutural, né? A partir de que momento aí é importante existir o projeto estrutural, já que você já falou que é legal quando tem um arquiteto que projeta o arquitetônico, e a partir do arquitetônico, quando ele está finalizado, é que eu entro com o estrutural. Então fala um pouquinho sobre isso. Bom, Carol, após estar tudo definido, o que o cliente ele quer que seja construído, a partir desse projeto arquitetônico, é passado para o engenheiro, e a gente que é da área de estrutura, a gente leva em consideração os materiais, os carregamentos que vai ter daquela obra, certo? E transforma tudo isso realmente na parte física. Por exemplo, geralmente é desenhado a parte das paredes, quantos pavimentos vai ter, e a partir desse peso todo a gente leva em consideração material, que pode ser concreto armado, pode ser estrutura metálica, madeira, concreto protendido, e a gente dimensiona ao ponto de levar para o cliente segurança. Porque aí não adianta o cliente ter um projeto bonito no papel, construir sem um projeto estrutural e futuramente está aparecendo brincas, fissuras, ou até mesmo desabamentos, como a gente tem visto muito recentemente em outros estados aí. Então a função do engenheiro estrutural é exatamente essa, é pegar o projeto arquitetônico e dar dimensões para que aquele projeto tenha segurança, sempre pensando na economia também. Massa. Então, você consegue... diferencia o engenheiro estrutural dos demais engenheiros é justamente essa pegada aí, desses dimensionamentos, desse cuidado com a segurança, é isso que já diferencia a sua atuação dos demais engenheiros que existem. Do engenheiro civil, elétrico, hidráulico? Olha, a área de estruturas é uma área, assim, uma especialidade, a gente pode fazer assim, como tem outras especialidades, mas é exatamente essa especialidade que faz com que foque na segurança da estrutura. Quando se pensa em um prédio, por exemplo, de 20 pavimentos, o arquiteto ele não tem a obrigação de dizer qual é o tamanho do pilar. Ele pode sugerir uma posição e pode sugerir uma dimensão. Porém, um prédio de 20 pavimentos, o arquiteto jamais vai pensar em botar um pilar de 40 por 60 para ocupar muito espaço. Mas, durante a elaboração dos cálculos e verificação do carregamento, a gente consegue identificar que só vai ter aquele tipo de pilar, aquela dimensão ali. E qual é o pensamento da gente? A segurança da estrutura, entendeu? Então, assim, o que vai diferenciar é mais ou menos isso. Os demais engenheiros de outra especialidade, elétrica, hidrossanitária, eles procuram focar mais na sua especialidade. Por quê? Porque sabem que é uma coisa de muita responsabilidade, muita mesmo. Então, é interessante que apenas o engenheiro especializado na parte de estrutura elabore projetos estruturais.
Massa. É importante a gente frisar essa coisa da importância de cada um saber o seu papel quanto à responsabilidade, porque não existe hoje a legislação, por exemplo, ela me falou que o engenheiro estrutural vai cuidar da estrutura, o elétrico vai cuidar da parte elétrica, mas não significa que ele não tem entendimento para fazer, desde que ele se garanta em fazer aquilo. A mesma coisa é o arquiteto. Existem arquitetos hoje que dimensionam um projeto estrutural, mas ele sabe o que ele está fazendo, sabe? A legislação não proíbe ele de fazer, do mesmo jeito que não proíbe o engenheiro de fazer projeto arquitetônico. Mas se o cara se formou, não tem afinidade com projeto arquitetônico, por que ele vai trabalhar com projeto arquitetônico? Então ele vai fazer um serviço que não vai ser tão bom assim para o cliente. Então, como arquiteto, e se eu, que sou arquiteta, tenho o meu conselho, a legislação permite, e se eu, como arquiteta, entendo que posso fazer, mas que tenho um conhecimento nessa área, eu poderia sim fazer, mas não faço porque não é a minha área. Então, a responsabilidade técnica, além de estar naquele papel chamado RRT para o arquiteto ou ART para o engenheiro, também está aqui, na consciência de cada um, do que você sabe, do que você pode realmente ter qualificação para fazer. E isso é muito importante, né? Até porque eu acho que, por exemplo, eu vivo sempre pensando sobre isso. No curso de arquitetura, a gente só tem, digamos, uma disciplina, né, focada em dimensionamento de estruturas. Na verdade, eu não lembro se na faculdade a gente tinha, Carol. A gente tinha uma noção de locação de pilares, né? Isso. E eu tive uma noção uma tabela maior com o dimensionamento. Exato. E eu tinha feito um curso de edificações, um curso técnico, já para ter essa noção maior com relação a dimensionamento. Tá? Então, assim, o que o arquiteto vê na faculdade é muito pouco, ao meu ver, para trazer uma segurança para ele, para poder fazer isso. Da mesma forma que ele precisaria de uma especialização. Isso. Da mesma forma que o engenheiro civil, né, um engenheiro, no geral, na grade curricular, tem somente uma ou duas disciplinas de projeto de arquitetônico. A gente, como arquiteto, a gente tem 7 cadeiras de projeto. Né? Então, assim, é muito pouco. Então, eu acho que o engenheiro, para fazer um projeto arquitetônico, deveria, de fato, ter essa segurança, mas também procurar especializações, porque o que vem na faculdade talvez não seja o suficiente. Da mesma forma que o arquiteto... Mas a gente também tem que lembrar, como a Almir falou, tem engenheiros que fazem puta e belo projeto arquitetônico. Mas por quê? Porque ele já tinha afinidade com aquilo, né? E aí acabou que no mercado de trabalho ele se desenvolveu bem ali, e isso é muito natural para ele fazer projeto arquitetônico, e nada o impede de fazer projeto arquitetônico, porque não tem uma legislação que diga isso, entende? Então ele vai lá e faz. E se tu faz bem, ótimo, a responsabilidade é tua, então... Com certeza ele não teve somente uma disciplina, né, na vida de projeto arquitetônico para fazer um projeto de qualidade, né? Ele com certeza teve algumas especializações aí e se dedicou a isso também, entendeu? Então eu acho que, a princípio, né, a graduação em si nos ensina a ficar cada um no seu galho, mas as pós-graduações, né, e os demais cursos de especialização nos possibilitam essa ideia de ampliar, entendeu? De fato. Em que momento o cliente deve contratar um engenheiro estrutural? Acho que alguém já falou um pouco aqui sobre isso, né? Quer falar mais alguma coisa? Acho que já foi comentado, né? A partir do momento que ele deseja construir e a partir do momento que ele tiver os projetos arquitetônicos finalizados. Está finalizado o projeto arquitetônico, ele vai para a segunda parte, que é em busca dos projetos complementares. Isso tanto para a estrutura quanto para o hidrossanitário, elétrico, por exemplo. Como vai ser indicado as passagens de água fria, se não sabe ainda onde é que está a torneira, onde é que está o chuveiro, a que altura. Então, o primeiro passo é o projeto arquitetônico. Massa. Olha aí, viu, cliente? Contrate o arquiteto e depois o engenheiro. Uma coisa tem que ser a outra. Então, nossa última pergunta aqui, Almir. Você acha que os escritórios que possuem aí arquitetos e engenheiros trabalhando juntos tendem a ser mais promissor? Sim, Carol, eu acredito que o somatório dessas duas especializações, dessas duas profissões, tende a deixar o escritório com mais potência, posso dizer assim. Então, um diretor
um administrador, o dono de uma empresa, se ele tiver essa área de projetos e tiver um engenheiro e um arquiteto, ele vai conseguir ter um plus a mais. Se o escritório é de arquitetura, mas tem um engenheiro civil lá para dar um apoio em possíveis pontos de pilares, possíveis alturas de viga, se aquilo realmente, aquela ideia realmente é construtiva ou não, vai ajudar bastante o escritório de arquitetura. Do mesmo jeito que no escritório de engenharia, de projetos complementares, se tiver um arquiteto, vai ajudar bastante a parte do escritório de engenharia. Então, os dois continuam somando para o desenvolvimento aí dos projetos. Massa. Mas a gente também tem situação em que tem o escritório, mas não tem as duas funções aí sendo exercidas naquele escritório, que é o caso do meu escritório, do escritório do Fernando, do escritório do Almir. O Almir tem o escritório de engenharia e a equipe dele é toda praticamente de engenharia. Eu trabalho só e Fernando também. Então, como é que funciona isso? A gente tem, sim, a possibilidade de não precisa contratar o engenheiro para trabalhar na minha equipe, mas ele pode ser o meu parceiro naquele projeto específico do cliente X. Até porque nem todo cliente vai querer ou vai necessitar dos dois ao mesmo tempo, né? Mas eu pelo menos sempre mostro para o meu cliente a importância de cada um. Inclusive tem um projeto sendo entregue que a Almi está comigo como parceiro, em que a cliente insistia, não, mas eu vou botar os pilares aonde, eu estou preocupada com isso e tal. Como não é a minha especialidade, e eu não tenho engenheiro dentro do meu escritório, óbvio que eu tive que correr atrás de quem? De Almi, né? Que foi o parceiro que eu pensei e tal, que a gente já está, como eu falei aí, junto há um tempo. E aí, a partir do momento que ela entendeu, que eu mostrei para ela a importância de ter um projeto estrutural, ela passou a pensar realmente na possibilidade de contratá-lo e acabou contratando. E hoje eu e ele somos parceiros aí, cada um com seu escritório, mas trabalhando junto em um cliente específico, e nem é o primeiro e nem vai ser o último cliente que a gente trabalha junto. Então, existem diversas possibilidades para você, cliente, contratar um engenheiro, contratar um arquiteto, dependendo da situação, você pode ter os dois. É importante ter os dois, sim, na sua obra. É uma questão do custo-benefício, né? Às vezes você só ter um ou não ter nenhum, o barato que sai caro, você economiza aqui no projeto, mas vai gastar muito mais lá na obra. E quando você tem um engenheiro e um arquiteto que andam lado a lado no mesmo projeto e também na execução ou o gerenciamento da obra, isso é perfeição, assim, é estar no céu, sabe? Porque quando flui, o cliente só tem a ganhar, não é não? Então, meus queridos, chegamos a um fim, né, desse episódio que foi fenomenal, uma gama de informações muito legal, essa troca de informações entre arquitetos e engenheiros, que com certeza vai agregar muito à minha vida profissional, como a de Carol também, e como também vai agregar a vida profissional de Almi, né? Então, a gente está aqui encerrando esse episódio mais uma vez e deixa a palavra com o Almi para ele se despedir e deixar seu contato aí para possíveis clientes que possam surgir para ele através do nosso podcast. Bom, pessoal, eu é quem agradeço pelo convite, certo? E me disponho sempre que vocês precisarem de alguma informação, de algum outro apoio, podem contar comigo. Espero ter ajudado e contribuído aí para essa parte de vocês aí que estão elaborando bastante conteúdo muito bom. E fico à disposição de vocês, tá bom? Qualquer coisa é só falar com o Carol aí, com o Fernando, que eles entram em contato comigo. Qual é o escritório? Conta aí. Dessa galera? O nosso escritório é da Índios Projetos e Soluções, a gente se encontra aqui na Madalena. É escritório exatamente de engenharia, com especialização em estruturas e combate a incêndio. Massa! Então, caro ouvinte, precisou aí de um engenheiro, já tem aqui o aval da Carol Bonner, parceiraço, vai na fé que vai dar certo. Como eu já estou bem acostumada, a gente fala no final, né? Nosso e-mail dosecurtapodcast@gmail.com. Lá você pode estar mandando sugestões, orientações, reclamações. Reclamações não, né, Benção? Vamos evitar, porque tá tudo tão maravilhoso. Tá tudo tão lindo. Brincadeira, fiquem à vontade. Nossa, ela também tá aí, né, ativa, né, que é o @dosecurta_arquidecor. E temos também o Facebook. Passa lá, curte lá o nosso Instagram, a nossa página. A gente está sempre colocando conteúdo que fala sobre os nossos episódios, para que as pessoas possam ter um canal a mais aí para
acompanhar a gente. E além do Facebook também, né? Que também tem a mesma função do Instagram. Tá bom? Lembrando, pessoal, que a gente tá no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Spreaker e também no YouTube. Se você tá ouvindo esse podcast, não tem né, desculpa pra não ouvir. Exatamente. Corre pro YouTube também para poder ver a cara da gente, para ver como que a gente é bonito, né? Que a gente ficou muito bonito hoje. Aqui com o convidado. Então, corram pro YouTube para poder conhecer a gente visualmente, tá bom, pessoal? Então é isso. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.